Muito bem, irmãos, nós estamos continuando a nossa introdução sobre metodologia científica. Nós falamos sobre o processo lógico e agora estou dizendo sobre a investigação científica, né? Mais uma vez, Valdeir Contaifer, seguindo aqui nesse raciocínio com vocês. Investigação científica é uma das formas que nós temos, uma das formas para a obtenção do conhecimento. A criação desse tipo de investigação é atribuída a Francis Bacon e René Descartes, né? Isso é uma metodologia para pesquisas científicas, né? Isso que chegou a produzir. Anteriormente era utilizado o que era chamado de método empírico. Podemos dizer que a passagem do método empírico para o método de investigação científica marcou a passagem da Idade Média para o Renascimento Europeu. E daí isso seguiu para o mundo todo. As diferenças mais básicas entre os dois métodos é que, enquanto o método empírico buscava o conhecimento presenciando e observando os processos sem necessidade da validação das respostas cientificamente, o método científico passou a buscar o conhecimento que se adquire por pesquisa e investigação, que se valida cientificamente. Em nossos dias, o método científico ele é o caminho utilizado para buscar conhecer as causas e efeitos dos fenômenos naturais e sociais, né? Para ser um pesquisador científico, é preciso saber os métodos de investigação científica. Os principais deles são o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético. Esses são os principais. O método indutivo, ele usa a observação científica, o estudo das relações e da generalização. E aí o método dedutivo, ele se apoia nas regras da lógica investigativa. E no terceiro método, nós temos aqui o hipotético dedutivo, né? A ideia é criar ou testar hipóteses para descobrir qual dessas hipóteses responde à sua pergunta investigada. E o último método, método dialético, é aplicada afirmações antagônicas, né? Que se acredita que são complementares. E então se busca a resposta à questão pesquisada. As afirmações dialéticas são chamadas de tese e antítese, tendo como resultado uma síntese, né? E essa síntese resultante é o que responde à pergunta da pesquisa. Então, é preciso o pesquisador entender que o método científico escolhido por ele precisa validar a sua experimentação. O método, então, é um meio, né? É um meio para encontrar a resposta do que se está pesquisando. Esses quatro são os principais métodos científicos de estudo dos fenômenos, né, em qualquer campo de conhecimento, né? Eu sou um cientista social, né? Então eu estou preocupado com a fenomenologia, né? Então estou preocupado como isso acontece, como acontece como se dá o fenômeno social, né? E aí o que eu preciso fazer? Aplicar o método científico. Para aplicando o método científico, eu ter a orientação do meu raciocínio correto e ser acompanhado pelos meus pares, por outros investigadores, né? Que o que eu fiz foi um raciocínio correto e que eles podem aplicar isso também à pesquisa deles. Compreende? Então, isso, né, é de tal monta, tal forma que eu posso dizer que sem método científico não há experimentação válida. A experimentação só é válida se ela tiver pautada no método científico, ok? Um pouco de ciência e história, né? Thomas Kuhn contribuiu significativamente, foi muito significativo mesmo, com a investigação científica, criando a noção de que a ciência é historicamente orientada. Observa como uma coisa vai casando com a outra, né? Vai juntando. Antes do trabalho de Kuhn, a história da ciência era vista como uma noção acumulativa de ciência, né? Restrita à descrição de fatos.
sem muita relevância no trabalho científico, porque é um amontoado de coisa. Então, relacionou mais profundamente história e ciência, ultrapassando a noção de reunião de realizações por cientistas passados, suas teorias. Né? Se a história apenas descrevesse, né? Se a história fosse apenas descritiva do que aconteceu, então ela vai enchendo de informações em demasia, e vai perdendo, vai diluindo a relevância do que você está pesquisando, que é o seu objeto de estudo. Porque o foco é o teu objeto de estudo. Então, a contribuição dele foi muito boa. Se a ênfase histórica não levar em conta o percurso intelectual que culminou naquela teoria, naquela ideia, naquela descrição de lei, então a ênfase estará na genialidade da pessoa, mais do que no contexto que fez surgir a teoria. E esse é o problema desse tipo de história, porque se a história ela não mostra como as coisas se deu, então você tem relevância só às personalidades. Né? Mas se você vê como as coisas aconteceram, então você tem relevância à ideia. A personalidade não fica escondida, mas a ideia fica relevante. E a ideia é o que permanece. Todos nós passamos, né? Mas a ideia permanece. E mesmo que seja uma ideia primária, né, ela vai buscar outras ideias que vão surgir mais complexas. Seria um erro muito grande e uma perda científica enorme, né, se a gente não estivesse dando atenção para o processo. Então, Kuhn, ele trabalhou a noção de história da ciência, que vê como relevante tanto o trabalho científico quanto o contexto em que o trabalho ocorreu. Esse contexto pode ser histórico, social, político, né, emocional, como aconteceu aquilo no pesquisador, a partir da sua própria época. Então, a história da ciência deve incluir, isso é muito importante, né, teorias que já foram descartadas. Essas teorias que foram descartadas, elas não são falsas teorias ou falsas ideias. Não. Elas são verdadeiramente científicas no seu contexto e na sua época. E aí a relevância do trabalho de Kuhn. Nessa aula de introdução, você deve ter percebido que a metodologia ela existe para analisar as características dos métodos, verificando as suas capacidades e as suas limitações, é claro, com uma visão crítica. É muito importante você ter autonomia para criticar, você ter autonomia para verificar, você ter a criatividade, a capacidade e não estar atrelado, né? Antigamente podia acontecer estar atrelado a uma escola de pensamento e não havia crítica, né, daquela escola. Mas você não tem isso hoje, né? Então, a concepção construtivista, que eu me apoio, nos aproxima do objeto ou conteúdo para apreendê-lo numa abordagem que parte das experiências e que o raciocínio lógico afirma uma proposição seguida de uma afirmação intermediária para se chegar a uma conclusão pela análise e argumentação. Então, se você conseguiu entender isso, você está começando a colocar a sua mente pensando de forma científica. Também a investigação científica, com seus métodos indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e o método dialético, contribuiu muito para o conhecimento científico que nós temos hoje. Né? E sem a investigação, o trabalho de um pesquisador pode ser considerado, eu ia falar nulo, né? Mas considerado irrelevante. Né? Somado a isso, também precisamos estudar, partindo da concepção que a ciência é historicamente orientada, considerando-se o contexto dos cientistas e suas teorias e descobertas. Então, se você chegou a isso, você pode chegar a esse raciocínio, então eu quero propor para você um trabalho escrito. Né? Eu proponho que você escreva um texto com 5 parágrafos. Só 5? Porque são muitos alunos, né? Então, para eu corrigir, fica mais fácil.
E o que eu estou querendo não é um acúmulo de conhecimento. Eu quero saber se você entendeu e como está o seu processo de entendimento. Ótimo café. No primeiro parágrafo, diga o que a metodologia científica é. No segundo parágrafo, explique o processo lógico e relacione esse processo lógico com a investigação científica. Terceiro parágrafo, relacione a contribuição de Thomas Kuhn com a contribuição de Francis Bacon e René Descartes. Então, relacione a contribuição dos três para que você possa falar do método científico. No quarto parágrafo, diga o que se espera de um pesquisador para que ele seja considerado relevante. E no quinto parágrafo, você vai concluir corretamente, sem perder de vista os 4 textos estudados. E você vai fazer a sua conclusão. É como se você tivesse uma pergunta e você então está elaborando a pergunta e agora você vai concluir ela, né? Então, eu estou trabalhando com isso, com você, para você me dizer sobre metodologia científica, o que é, como se aplica e de onde veio, né? Como chegou a isso. Então, agora você pode fazer isso em 5 parágrafos. Aí você vai me dizer assim, professor, eu escrevi, eu tentei, mas eu não consegui fazer em 5 parágrafos. Tudo bem, pode fazer em 6, ok? Mas tenta elaborar como eu te falei, para que você possa fechar, porque eu estou interessado em saber o que você aprendeu disso. Bem, Valdeir Contaifer, falando aqui com você, seguindo passo a passo, com calma, né? Querendo que você entenda para a sua produção do seu trabalho, da sua dissertação, no mestrado e na pós-graduação, ok? Deus abençoe, fique na paz. Nós vamos continuar ainda, tá? Isso é só a introdução. Obrigado.